já nos dá aqui um entendimento do primeiro tópico, né? Do que é a graça, né? Graça de Deus. Claro, a palavra graça, que o objetivo do primeiro tópico é a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Claro que a graça de Deus não se resume em poucas palavras, né? Mas, tendo em vista o objetivo da lição, a gente pode ver aqui, né, finalizando a introdução, que assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, né? Tomou a iniciativa, por outro lado, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então a gente vê aqui que a salvação, ela é iniciativa de Deus, né? Sempre é uma iniciativa que parte de Deus para o homem, né? Sempre. É Deus quem salva, é Ele que toma a iniciativa, é Ele que dá o primeiro passo, né? Às vezes a gente diz, olha, dá o primeiro passo para Jesus, que Ele dá 2 para você. Na verdade, Ele já deu todos os passos para você, né? Basta você agora responder dando o primeiro passo, né? Que é responder a esse chamado com arrependimento e fé, né? Mas a salvação é uma iniciativa do alto, de Deus, ela parte de Deus, né? A minha, a tua, a nossa salvação, ela foi uma iniciativa divina, porque o homem por si só, ele é incapaz de se voltar-se para Deus, ele é incapaz. O pecado, a nossa natureza é uma natureza corrompida pelo pecado, né? Depravada pelo pecado, e a nossa natureza, o homem natural, a tendência dele é sempre ir na direção contrária a Deus. A nossa carne sempre quer nos levar numa direção contrária a Deus, sempre. Dificilmente, ou impossível, é impossível que o homem por si só tome essa iniciativa, né? Isso é, quando o homem pensa em voltar-se para Deus, é porque Deus já está, ou já trabalhou no seu coração, e está operando nele uma obra, né? Convencendo-lhe do pecado, da necessidade de arrependimento. Mas é óbvio que tudo inicia por obra de Deus, porque o homem por si só é incapaz de enxergar a Deus, é incapaz de reconhecer que é pecador, é incapaz de arrepender-se por si só, ele é incapaz. O homem precisa de Deus para poder se arrepender, ter fé e voltar-se para Deus. Tudo é por iniciativa divina, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de quem? De Deus. Se a palavra é de Deus, se a fé vem pelo ouvir uma palavra que é de Deus, então já se vê aí que há uma dependência absoluta, né? De Deus no que diz respeito à salvação do homem, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Então, o homem é convencido do pecado, né? Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. O homem por si só não é capaz de se convencer, né? Ele é convencido pelo Espírito Santo, né? Enfim. Então aqui, a obra, a gente vê que a salvação, o próprio Paulo disse em Efésios, né? Nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, é um presente de Deus, né? Vamos lá, o tópico 1, a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então nesse primeiro tópico a gente vai ver aqui, né, a conversão de Saulo e a sua experiência sobrenatural, né? Vamos ver aqui a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Os irmãos não se incomodem que quem aborda o assunto, ora vai chamar de Saulo, ora vai chamar de Paulo, né? A gente acaba se confundindo, né? Geralmente a gente usa Saulo para o pré-conversão, antes da conversão, depois da conversão já chama de Paulo, mas se eu me confundir em algum momento aqui, vocês já estão avisados, né? Então a gente vai ver aqui a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo, né? E a graça salvadora se manifestou a Saulo. Então vamos lá, a conversão de Saulo como ato da graça de Deus. Eu fiz algumas anotações aqui,
Mas antes de entrar propriamente aqui, nesse primeiro tópico, me chama a atenção aqui, no versículo 1 da nossa leitura bíblica em classe, né? Até porque a introdução diz que Saulo passou por uma mudança radical, né? A conversão é uma mudança radical. A conversão é uma mudança de direção, de 180 graus, isso é, o homem pecador, por si só, incapaz de reconhecer e voltar-se para Deus, ele precisa de uma intervenção divina na sua vida, isso é, responde com arrependimento e fé, há uma mudança de direção em sua vida, né? E ele então dá meia volta, estava indo em direção contrária a Deus, ele dá meia volta, isso é, há uma conversão, uma mudança de direção, e ele então agora passa a caminhar em direção a Deus, né? Então houve uma mudança radical na forma de pensar, não só na forma de pensar, mas de sentir, né? Nas próprias, uma mudança radical que impactou não só mente e coração, mas também foi evidenciada pela mudança nas atitudes, né? Na maneira de agir, né? Nas obras de Paulo, né? Que ora perseguidor, então passou a ser um grande soldado da fé, podemos assim dizer, né? Ele era um grande soldado do Sinédrio, passou a ser um grande soldado da fé, né? Por causa dessa mudança radical que aconteceu em sua vida. Porque lá no versículo 1 diz assim, ó: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte, né? Então você vê que Paulo, ele uma mudança radical, porque outrora perseguidor, né? Respirava ameaças, ele não só ameaçava, ele assolava a igreja de Deus, ele próprio diz isso, eu assolava a igreja de Deus, né? Se a gente for poder ver aqui, for ver a fundo, né? Paulo, antes da sua conversão, primeiro aqui, ó, esse respirando ameaças e mortes, isso dá, na língua original, no grego, dá a entender como que uma fera que respira, que salta sobre sua presa, e está bufando, respirando em cima dela para devorá-la. A gente muitas vezes não entende a força, o impacto, a força com que, às vezes as traduções têm esse problema, né? Às vezes algumas traduções, elas diminuem um pouco o impacto daquilo que originalmente, na hora que foi escrito, está querendo nos mostrar aos leitores, né? Então esse respirando ameaças é como se uma fera, o próprio Senhor Jesus dá a entender isso quando ele se encontra, quando ele diz para Saulo assim, ó: Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os guilhões. Que linguagem é essa que Jesus usa para Paulo? Guilhões, Jesus está chamando Paulo de um touro indomável, um touro jovem, como se fosse, a entender a figura de linguagem, é como um touro jovem que ainda cheio de força, bravo e que não foi domado. E como é que se doma um touro bravo? Espetando ele com guilhões, para que ele entre no caminho que o seu guia quer, né? Jesus compara ele a um touro bravo, e aqui diz, olha, respirando ameaças e mortes, uma fera descontrolada, né? Caçando a sua presa, que salta sobre a sua presa. O próprio Paulo, a história de Paulo, mostra que ele foi um homem muito violento, ele cometeu atrocidades, muitas violências contra os cristãos, né? Por que eu estou entrando aqui, se a lição fala sobre a conversão de Saulo, mas assim, para a gente entender esse impacto, essa mudança radical, né? Para a gente poder ter a compreensão do impacto dessa transformação, é importante a gente lembrar
né, o que era Paulo antes da conversão, né? Já foi falado na primeira aula, na segunda aula, mas é um assunto, ele está linkado, né? Está ligado, não tem como fugir, né? Então, Paulo, ele era um homem, uma fera violenta, um caçador de cristãos, né? O próprio, a gente pode ver alguns registros bíblicos, né? Atos 7:58, ali no episódio de Estevão, né? Saulo, como representante do Sinédrio, está ali validando validando aquela revolta. Aquilo ali não foi um julgamento justo, né? Foi uma revolta popular ali, um julgamento que aconteceu ali pela própria população, e já pegaram em pedras, até porque a lei ordenava que os hereges, né, quem cometia heresia, a lei ordenava que fosse morto a pedradas, né, mas ele tinha que passar por um julgamento. E ali a população se reúne e resolve matar Estevão, e Paulo está ali como representante do Sinédrio, validando, né, dando apoio, dizendo: olha, pode fazer, estou aqui para validar. Tanto é que ele guarda, ele próprio, né, diz que diante daquilo ali, ele guardou as vestimentas de todos que participaram daquele ato, como num sinal de... há compreensões diferentes sobre esse guardar as vestes, né? Que a gente sabe que, na época, eles tinham o costume de usar duas vestimentas, uma veste por cima, uma capa, né? Eles geralmente andavam com capa, né? E pode ver que o próprio Senhor Jesus, lá na noite da ceia, ele se despe da sua capa, né, para poder se abaixar e lavar os pés dos discípulos, né? Aqui, nesse ato de apedrejamento, pode ser que eles tiraram as capas para poder lançar suas pedras, catar suas pedras, mas há também, esse é um entendimento, mas o Paulo guarda essas capas, ele não devolve, ele próprio diz isso, no livro de Atos, se não me engano, 22, quando ele está lá fazendo a sua defesa, ele diz: olha, eu guardei a capa dos que matavam aquela testemunha do Senhor, o Estevão, né? Então o entendimento, podemos dizer assim, o mais correto é que realmente Paulo guardou validando como representante do Sinédrio aquele ato, né, do assassínio do Estevão, né? Mas ele estava lá, validando, apoiando, né, o assassinato do Estevão, né? Em Atos 8:3 diz que Saulo assolava a igreja de Deus. Em Atos 9:1, respirando ainda ameaças e morte. A aula passada, né? A gente ficou, o professor Frank levantou, Paulo matava, aí eu balancei a cabeça de lado e depois eu digo, o que eu fiz? A gente vai no impulso, na empolgação, né? Me intrometi na aula do professor, né? Mas, irmãos, Paulo matava? Será que Paulo matou? Claro, não há registro bíblico de Paulo pegando um punhal, um pau, e desferindo um golpe mortal contra ninguém. Mas ele, como autoridade, com as cartas e a autoridade que ele carregava, ele matava sim indiretamente, porque ele dava o seu voto, ele próprio diz, olha, e quando os matavam, eu dava o meu voto. Nos julgamentos, quando ele prendia os crentes, amarrava, manietava os crentes, arrastava, ele diz isso, arrastava os crentes até as prisões e os tribunais, para serem julgados. Lá no julgamento, ele dava o seu voto, né? Ele dava o seu voto para que os crentes fossem mortos, né? Como hereges, porque assim ordenava a lei, né? A lei contra aqueles que cometiam heresias. Então Saulo, respirando ameaças e mortes. Atos 9:21, eu até botei aqui uma versão, porque às vezes de uma versão para outra muda um pouco. Na versão, Atos 9:21, na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim, ora, os discípulos falando, quando souberam da conversão de Saulo, né? Ora, não é este
que em Jerusalém exterminava os que invocavam o nome de Jesus, ele exterminava. Atos 22:4, o próprio Paulo diz: eu persegui esse caminho até a morte. Atos 26:10, né? Paulo caçava, acorrentava, prendia, açoitava e dava o seu voto. Ele diz: olha, eu dava o meu voto para que eles fossem mortos, né? Então não existe um texto que mostre Paulo matando com as próprias mãos, mas pela força da lei, ele mandava executar os cristãos. Uma fera indomável, um touro bravo, mas que encontrou no caminho de Damasco o domador de touros, o domador de feras, Jesus, né? E ali então ele teve uma transformação radical, né? Agora, por que Paulo agia assim? Por que Paulo agia dessa forma? Ele mesmo diz: porque ele era zeloso da lei, né? E por que esse zelo da lei inspirava em Paulo toda essa violência contra os cristãos? Porque o cristianismo na época foi considerado uma seita, estava crescendo assustadoramente, né? E isso incomodou sobremaneira as autoridades do judaísmo, judaicas, né? O sumo sacerdote, o sinédrio, que era comandado pelo sumo sacerdote, né? E então, Paulo, como membro do sinédrio, zeloso da lei, né? Ele mesmo se dizia zeloso da lei, judeus de judeus, ele então se transforma no grande soldado, no grande perseguidor, porque ele queria exterminar, erradicar aquilo que ele considerava a seita do caminho, né? O cristianismo, os crentes, ele queria erradicar. Por quê? Porque na mente de Paulo e dos judeus da época, o Messias, ele viria revestido de um modo especial, das bênçãos divinas. As bênçãos divinas, na cabeça deles e pelas profecias bíblicas, as bênçãos divinas repousariam sobre o Messias. Sobre ele estaria o Espírito do Senhor, como diz o próprio Isaías capítulo 11. Agora, chega Jesus de Nazaré, né? Filho de um carpinteiro, pobre, né? E por final, é julgado. Se o julgamento foi justo ou não foi, não importa. Ele morreu pendurado no madeiro. Peraí, que Messias é esse que morre pendurado no madeiro? Na cabeça de Paulo e dos judeus da época, né? Até porque lá em Deuteronômio capítulo 21 e versículo 23 diz que aquele que morre no madeiro, pendurado no madeiro, ele é maldito. E Paulo não entendia que Jesus se fez maldição por nós, né? Se fez pecado por nós. Ele era bendito, Deus encarnado, sem pecado, mas ele se fez por nós, maldito, se fez pecado, carregou a nossa culpa e a sentença da lei que recaía sobre nós. Ele não tinha essa compreensão, esse mistério não havia ainda sido revelado a ele, a sua mente ainda não havia sido iluminada, e na cabeça dele era inconcebível, não se enquadrava um Messias pendurado numa cruz, morrendo como maldito. Não, e para piorar a situação, ainda dizem que ele ressuscitou, que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí, Paulo, não, isso é uma heresia, a gente precisa acabar com essa seita, desse Messias aí que eles estão pregando, um Messias pendurado no madeiro, não pode, né? E por isso então ele se torna esse homem violento, né? E esse grande perseguidor, né? Da igreja do Senhor, né? Então, irmãos,
Aí a gente vê então ele começa essa grande perseguição, né? Essa grande perseguição contra a igreja de Deus, se torna esse grande perseguidor. E aí então, num certo momento, ali depois da morte de Estevão, ele vendo o sucesso que foi a perseguição dos crentes em Jerusalém, porque os crentes, os judeus helenistas, do evento da morte de Estevão, né, e a grande perseguição que se levantou em Jerusalém, a maioria dos judeus, principalmente os judeus helenistas, eles fogem de Jerusalém e se espalham. Uma grande leva fogem para Damasco, por isso que ele pega as cartas e diz: olha, eu vou para Damasco. Eles devem ter ido para Damasco, ficava mais ou menos 250 quilômetros de Jerusalém, aonde para chegar até lá não era tão difícil, porque o caminho era uma das principais vias de Roma, ela atravessava de Jerusalém a Damasco, né? Era uma estrada fácil, boa de transitar, segura. Eles devem ter ido para Damasco, vou para Damasco. Isso é, ele começa uma perseguição por todo o território aonde o sinédrio judaico tinha alguma autoridade ou alguma influência. Ele até diz que chegou a perseguir até por outros lugares, né? Ele saiu furioso atrás dos crentes, né? Quando no caminho de Damasco, a gente vai ver então, se a gente ler os 3 relatos desse evento aqui em Atos, e se a gente for fazer aqui uma montagem, né, de passo a passo desse evento, a gente vai ver que então ele pega uma comitiva de soldados, isso é, esses soldados eram a polícia do sinédrio, né, eram soldados, não eram soldados romanos, eram soldados do sinédrio, os guardas do templo, a guarda do sumo sacerdote. Ele pega, que era a polícia do sinédrio, podemos assim dizer, né? Ele pega aqui uma escolta, né, dessa polícia do sinédrio, e aí ele vai então para Damasco, munido de cartas, para chegar lá, prender e trazer os crentes que fugiram da perseguição em Jerusalém, trazer de volta para Jerusalém, para que eles fossem presos, julgados, e na sua grande maioria mortos, né? Isso é, porque ele obrigava os crentes a blasfemar e a renegar a fé em Jesus. Ele obrigava. Isso é, olha, tu vai morrer. Mas se tu negar, quem sabe, né? A gente te solta. E eu imagino que ele deve ter visto muito pouco ou nenhum caso, né? Pode ter havido sim, mas muito pouco. E ele viu os crentes não negarem a sua fé e morrerem. E cada crente que ele matava e que morria dando glória a Deus, eu imagino que aquilo ali já era uma ferroada do domador na consciência do touro bravo. Porque quando Jesus diz para ele: dura coisa recalcitrares contra os guilhões, Jesus deixa claro ali que já vinha ferroando ele, já há algum tempo, certo? Tanto é que ele diz, o próprio Senhor diz para Ananias: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus não escolhe ele no caminho de Damasco, Deus já havia escolhido Saulo para uma grande obra, e ele já vinha ferroando, picando a consciência dele, em cada investida que ele dava contra a igreja, cada crente que ele matava, e que morria sem negar a sua fé, era uma picada na consciência de Paulo, e isso mexeu com ele, tanto é que volta e meia ele citava: olha, eu fui testemunha quando matavam o Estevão. Isso era uma coisa que mexia, e ele dizia: olha, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o pior dos pecadores, sou eu. Por que ele dizia isso? Será que era só uma força de expressão? Era só né? Dizia por... Não, ele sentia sim muita tristeza pelo seu passado de perseguidor e até de assassino de crentes,
Por isso que ele disse, eu sou o pior, porque eu persegui o caminho, eu maltratei os crentes, eu mandei matar crentes, testemunhas, servos do Senhor, eu fiz tudo isso. Então ali no caminho, ele vai com essa escolta, e diz o texto, juntando ali Atos 9, 22 e 26, a gente vê que ele vai, era já meio-dia, ele está indo com essa escolta. Quando ele se aproxima, ele está se aproximando de Damasco, de repente, aquela luz aparece sobre a comitiva, uma luz muito forte. Ele mesmo diz que era mais, aquela luz brilhava mais do que o sol, do que o dia, e o dia estava no seu momento de maior fulgor, de maior brilho, Era meio-dia, e aquela luz brilhou. Irmãos, aqui, eu não estou lendo a lição para poder ganhar um pouco de tempo, tá? Eu sei que depois os irmãos, se já leram ou se não leram, dê uma lida em casa, mas estou dentro da lição, é o assunto da lição, tá? Eu não estou fugindo de nada da lição, tá? É porque a hora passa tão rápido, se a gente parar para ler toda a lição, vai um tempão, Então, a gente vai ver ali que aquela luz, uma luz que excedia o esplendor do sol, envolve toda a comitiva, todos caem por terra, tá? Até o professor Lealdo fez questão de frisar que ele não caiu do cavalo, A Bíblia diz que caíram todos por terra, E é isso que a Bíblia diz, caíram todos por terra. Uma voz em língua hebraica, ele fala, Está lá em Atos 26, 14, diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda a comitiva escuta o som, mas não entende a voz. Pode ver que, se você comparar Atos 9, 7 com 22 e 26, você vai ver que num relato diz que todos ouvem a voz. Já no outro relato diz que só Saulo escutou a voz. Há contradição bíblica aí? Claro que não, a Bíblia não se contradiz. Na verdade, são relatos distintos do mesmo evento. O que está querendo dizer é o seguinte, se a gente juntar os dois textos, a gente vai entender o seguinte, que Lucas e Paulo estão dizendo o seguinte, todos escutam o som, mas só Paulo entende a mensagem. Só ele entende a mensagem. Tanto é que diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Toda a comitiva escuta, só Paulo entende. Só Paulo recebe a mensagem. Isso é, o diálogo ali é só com Paulo, ou com Saulo, Todos veem a luz, todos caem por terra, todos escutam um som. Mas só Paulo ali, no entendimento da grande maioria, o diálogo é só com Paulo, só Paulo entende a mensagem é só para ele, e só ele vê o Senhor ali naquela visão. Aí ele cai por terra e diz, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em um dos relatos diz, eu sou Jesus, o Nazareno. Poderia dizer, eu sou Jesus, o Filho de Deus, estou glorificado no céu, tenho voz de muitas águas, o rosto brilha mais do que o sol, os pés. Não, ele se apresenta, eu sou Jesus, o Nazareno. Isso é lá de Nazaré, aquela cidade pobre, da onde não vinha profeta, de expressão nenhuma. Sou Jesus, o Nazareno. Ele se identifica com o seu povo humilde. Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues? E aí ele pergunta, o que eu devo fazer? Aí Jesus diz, levanta-te e entra na cidade. Ele não dá muita explicação. Levanta, entra na cidade. E lá eu vou te dizer o que fazer. É assim que o Senhor age, Ele não dá muita explicação. A gente deve obediência somente, E Paulo prontamente o que ele faz? Ele obedece. Então você vê aqui, falando do tópico 1, essa experiência sobrenatural que Paulo tem, a sua conversão.
a gente vê aqui que isso foi uma iniciativa. Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. Paulo não estava indo num culto, não estava indo numa reunião gospel, num show, não estava indo num estudo bíblico, num discipulado, ver como é que é, vamos estudar melhor essa seita, né? Vai que. Não, ele estava indo para aprender, exterminar, arrastar, surrar os crentes. E no seu próprio caminho, numa das esquinas do seu próprio caminho, estava lá o Senhor aguardando a Saulo para o converter, né? Vemos aqui que Cristo é quem foi ao encontro de Saulo, e não o contrário. Não, Saulo não estava indo ao encontro de Cristo, ele estava indo contra Cristo, né? Estava indo ao encontro dos cristãos para executá-los, né? Então isso a salvação é iniciativa de Deus, não dos homens. O homem por si só é incapaz. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe, já tem um galardão no céu, hein? Então a iniciativa, o primeiro passo, é Deus quem dá em direção ao homem. A fé salvadora só é possível pelos meios disponibilizados por Deus, o ouvir a palavra, o convencer do Espírito. Saulo não está indo assistir um culto, como eu já disse, né? Nada disso, ele estava indo para exterminar os crentes, né? Ele caçava os crentes, prendia, né? Só que daí, o caçador, né? Ele foi encontrado, né? Então a conversão de Saulo, ela foi uma das mais importantes da história, como eu já disse, talvez o fato mais marcante na história da igreja, depois do Pentecostes, né? Então a gente vê aqui que a salvação como uma iniciativa divina, tá? Esse encontro maravilhoso, milagroso, essa conversão, uma experiência impactante na vida desse homem, né? E por iniciativa de Deus, né? E Deus manifestando então a sua graça para o Saulo, o perseguidor, né? Amém, irmãos? Então o primeiro tópico ele se resume a isso, né? A conversão de Saulo como ato da graça de Deus, tá? Uma experiência sobrenatural, uma iniciativa de Jesus e a graça salvadora se manifestando. Agora falando de graça, essa última parte aqui, né? A graça salvadora se manifestando a Saulo. Aqui eu elenquei aqui alguns pontos aqui sobre essa graça, a graça salvadora. De que forma, ou aonde que a gente pode ver aqui na conversão de Saulo, falando de graça, né? A conversão de Saulo, ela nos revela alguns pontos aqui, né? Que deixam evidentes aqui a graça de Deus na vida dele, né? Primeiro, né? Na conversão, nessa manifestação de Cristo na salvação de Paulo, né? A gente pode ver aqui primeiro a perfeita paciência e longanimidade de Cristo sendo evidenciada nos tempos da ignorância. Você vê que Jesus foi paciente com Paulo, foi longânimo com ele, né? Foi trabalhando ele até o dia do encontro, né? A longanimidade, Jesus poderia ter lançado ele por terra e ter esmagado ele, poderia ter fulminado ele, exterminado com ele. Poderia ou não poderia? Eu acredito que se fosse nós assistindo no noticiário os atos de Paulo em Jerusalém, a gente estava lá no sofá de casa. Mas por que Deus não mata esse homem? Por que Deus não mata esse miserável? É ou não é? A gente é assim ou não é? Mas por que Deus não... se fosse Deus nessa hora, eu picava ele todinho, eu jogava no inferno com corpo e tudo. Mas você vê que Deus não age assim, né? Deus é diferente da gente, Deus é longânimo. Isso é graça, a graça de Deus, de olhar para um homem desse nível, né? E dizer, não, eu vou salvar ele.
Eu vou salvar ele. Na conversão de Saulo, a gente vê aqui a graça de Deus se manifestando. Porque a graça, o que é graça? A graça é algo que nós não merecemos. Saulo merecia ser salvo? Será que alguém aqui merecia ser salvo? Nós merecíamos sermos salvos? Não. Muito menos Saulo, matador de crentes. Mas Deus aqui, na conversão dele, Deus mostra em sua graça como ele é longânimo, né? Como ele é longânimo e não leva em conta os tempos da ignorância. Segundo, na salvação de Paulo, isso é, a gente vê nessa manifestação de graça, que ela serve para encorajar aqueles que se acham muito pecadores. Que olha, se Jesus salvou a Paulo, o principal dos pecadores, os outros vai ficar muito mais fácil, não é? Então você vê que não há pecador que Deus não possa salvar. Aqueles que quem sabe vão ouvir essa live, que essa palavra possa servir de esperança, né? Não há pecador que Deus não possa perdoar, que Deus não possa salvar. Serve para encorajar. Ele salvou Saulo, o pior dos pecadores, o grande perseguidor, né? Terceiro, para mostrar que Deus salva os endurecidos que odeiam a Cristo e a igreja. Às vezes nós ficamos indignados com aqueles que são contra a igreja, com aqueles que odeiam a igreja, mas muitas vezes eles estão na agenda de Deus. Deus salva eles também. Para salvar, Deus estão na agenda de Deus para serem salvos. Deus pode salvá-los. A igreja precisa orar por eles, né? Isso é, Deus pode salvar também aqueles que estão afundados em perversidades flagrantes, como era Paulo, né? Isso é, a salvação de Paulo serve para mostrar também que Deus pode fazer do principal dos pecadores o principal dos missionários, o grande apóstolo dos gentios, para também mostrar que uma igreja impotente, perseguida e marginalizada, que ela pode triunfar pela conversão sobrenatural dos seus opositores. A graça de Deus, ela é evidenciada na salvação de Saulo, né? De Paulo também, não tem problema nenhum trocar, né? Fazer o trocadilho. Então Paulo não foi salvo pelos seus méritos, mas ele foi salvo apesar dos seus deméritos. Graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos para o segundo tópico? Do primeiro tópico aqui, alguém quer fazer alguma adição, algum comentário, de repente fazer alguma contribuição? Por favor, irmãos, fiquem à vontade, nós temos outros professores aqui, tá? De repente eu passei algum ponto aqui que você considere importante aqui nesse primeiro tópico, eu abro a palavra. Temos alguém? Não? Posso continuar? Estou querendo ir para casa comer o franguinho com maionese, né? Então vamos lá, vamos nessa. Vamos para o tópico 2. Tópico 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão, né? Então nesse tópico 2 aqui, a gente vai ver que a conversão ela começa no arrependimento, né? A palavra grega arrepender-se, no grego bíblico, é metanoel, né, ou metanoia, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o seu rumo, ou o rumo, né? O rumo é a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, desejo de mudar de atitude, quanto ao comportamento da vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Então, Saulo aqui, a doutrina bíblica da conversão. Então a gente vê que a conversão, né, ela começa no arrependimento
E o arrependimento, ele é uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de comportamento. Então, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, ou o arrependimento bíblico, ele precisa atingir essas 3 etapas: mente, coração, comportamento, ou pensamento, sentimento e volição, que diz respeito ao meu comportamento também, né? São só palavras diferentes que falam da mesma coisa, né? Então, a verdadeira conversão começa no arrependimento, e arrependimento é isso. Agora, o que não é arrependimento? Por exemplo, vamos dar um exemplo de arrependimento. Eu furtei esse controle aqui, levei para casa, botei no bolso e levei para casa. Eu sei que eu estou errado. Eu posso até ter o entendimento de que estou errado, mas não sinto remorso nenhum pelo que eu fiz. E não volto para devolver o controle, não mudo de atitude, e outros controles que eu encontrar por aí dando sopa na vida, eu vou botar no bolso e vou levar para casa do mesmo jeito. Tem consciência, mas não sente remorso, não muda o comportamento. O verdadeiro arrependimento é: o que eu fiz foi errado, tenho consciência. Sinto tristeza pelo que eu fiz, eu não deveria ter feito isso. Que nojo de mim mesmo, como que eu fui fazer um negócio desse? Eu vou voltar lá e vou devolver o controle, e eu nunca mais na minha vida vou roubar controle de ar-condicionado de ninguém. Aí sim, o arrependimento ele completa o seu ciclo. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que sabe que fez e que faz errado, e às vezes até sente tristeza pelo que fez, mas não muda o comportamento. Resolve alguma coisa? Então o arrependimento ele precisa atingir esses 3 estágios: mente, coração e comportamento. Ele precisa concluir o seu ciclo, certo? Então, a conversão, ela começa no arrependimento, e o arrependimento, ele atinge essas 3 etapas: mente, coração e comportamento. Isso aconteceu com Saulo, né? Aconteceu, aqui ó, a conversão de Saulo promoveu transformação pessoal, né? Ela promoveu transformação. Vamos ver o texto bíblico? Opa, travou o negócio aqui. E agora? Opa, destravou. Descoisou aqui. Estava coisado, agora descoisou. A conversão de Saulo, ela começa no arrependimento. Então, uma mudança de pensamento, de sentimento e de comportamento houve em Paulo, assim como precisa haver na conversão de todo crente. Então, a conversão de Saulo, ela é evidenciada dessa forma, né? Você pode ver que, quando Paulo ele cai no chão, ele está caído no chão, e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele diz: quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Tá, o que eu devo fazer? Levanta-te, entra na cidade. Como eu já disse antes, né? Jesus não dá muita explicação. O que Saulo faz? Prontamente obedece. Ele se levanta e ele entra na cidade. Quando ele se levanta, ele diz que ele abre os olhos, ele não enxerga nada. Ele esteve 3 dias sem enxergar nada. Aquele que vai para manietar os crentes e trazer pelas mãos arrastado a Jerusalém, agora é preciso ser conduzido pelas mãos cego para entrar em Damasco. E aí então ele prontamente obedece. Levanta, entra lá na cidade, lá eu vou te dizer o que te convém fazer. Não dá muita explicação, é que nem quando Deus falou com Abraão, né? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra, olha, eu ainda vou te mostrar. Só depois de 10 anos que ele foi ver a terra pela primeira vez. Deus não dá muita explicação. Levanta, entra na cidade, e eu vou te dizer o que tu deve fazer lá. Prontamente Saulo obedece, ele se levanta,
e ele obedece. Obedeceu mostrando submissão. Ele se mostra submisso a quem falava com ele, a voz divina, né? A vontade divina. Aí você nota que a conversão de Saulo, ela não foi um transe, uma hipnose, né? Você vê que ali, Jesus ele apela para a razão e para o entendimento dele. Estabelece um diálogo, né? E prontamente ele obedece, né? De forma racional, consciente e livre. Assim foi a conversão de Saulo, né? Jesus apela para a sua razão, para o seu entendimento, e a resposta de Saulo foi em obediência, né? Mas uma resposta em obediência, uma resposta foi de forma racional, consciente e livre, tá? Paulo não foi hipnotizado, ele não sofreu nenhuma lavagem cerebral, não. Ele continuou sendo quem era, no sentido de personalidade. Eu sou Paulo, sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, meu objetivo de ter vindo a essa cidade, ele continua sendo ele. Só que agora, depois do encontro divino, uma mudança radical acontece na sua vida. Mas ele continua sendo o Paulo, a identidade dele é a mesma, certo? Então ele se levanta de forma consciente e livre e ele entra na cidade, né? Quando ele entra na cidade, a gente vê então que Jesus ele está falando com outro discípulo, um Ananias, e o Ananias ele resiste. Ô Senhor, não é esse que em Jerusalém perseguia, exterminava os crentes? Como pode? Ananias, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. E pode ir, Ananias, pode ir porque ele é um vaso escolhido. Ele está orando. Olha só o que Jesus disse, ele está orando. Agora você vê aqui uma mudança de comportamento em Saulo, né? Ele obedece, ele entrou na cidade como o Senhor ordenou, esteve 3 dias sem comer nem beber, provavelmente jejuando, e quando Jesus fala com Ananias, fala que ele é um vaso escolhido e diz, olha, ele está orando. Você vê aqui evidências de que Paulo realmente havia se convertido, né? Quando Ananias chega lá, pode falar, querida. É uma pessoa só. Que é um nome romano e um nome hebraico. Em hebraico é Saulo, em romano é Paulo, tá? Então você vê que quando Ananias chega para orar por ele, Ananias entrou, colocou as mãos sobre ele, sua visão voltou ao normal, né? E prontamente Paulo, o que ele faz? Ele se batiza, né? Isso é mostrando publicamente a sua fé. Isso mostrando, dando evidências de que realmente havia se convertido. Ele teve uma mudança de mente, ele teve uma mudança no coração, e isso foi evidenciado no comportamento. Isso é, ele está orando, está jejuando, 3 dias sem comer nem beber, já está jejuando, se converteu ontem, já está orando, já está buscando a Deus. Isso é, porque quando o crente se converte, quando ele recebe a natureza do alto, porque na conversão você é regenerado, você é implantado em nós, né? Isso é, uma nova natureza, nós nascemos do alto, a natureza do Espírito, nascidos do Espírito. Ora, nascidos do alto, o que diz respeito a uma nova natureza? Isso é, se você, desculpa até a comparação que eu vou fazer aqui, não estou comparando ninguém a porco, tá? Por favor. Mas se você pegar um porco, um suíno, lavar, passar perfume francês, colocar uma roupa de grife e largar ele na rua, para onde é que ele vai? Para a lama. É a natureza dele. Aquela é a natureza animal dele. Quando a gente fala de natureza, quando a Bíblia está falando de um novo nascimento, uma nova natureza, uma nova criação, né? Está dizendo que nós recebemos uma nova natureza do alto. Isso é, a minha natureza define, né? Ela pode ser definida naquilo que eu faço. Isso é, se eu sou nascido do alto, eu vou aspirar, eu vou desejar as coisas do alto. Eu não vou desejar a lama.
porque a minha natureza não é para a lama. Isso é, o pecador, ele tem prazer no pecado. O crente que ele nasce de novo, por isso que João diz, aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado. Não quer dizer que ele não peca. Ele peca, mas ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque ele recebeu uma nova natureza. Ele não tem mais a natureza caída de pecador. Ele tem uma natureza regenerada pelo Espírito, que busca as coisas do alto. Foi o que Paulo disse. Ora, busquemos as coisas do alto, da onde Cristo está assentado à destra de Deus. Nós ansiamos, nós buscamos, nós desejamos em nossa, é o que a lição está dizendo aqui, nasce no crente uma nova disposição. A minha disposição antes da minha conversão era para o pecado, mas agora nascido de novo, isso é, regenerado, com uma nova natureza do Espírito, eu vou desejar as coisas do alto. É o que acontece com Paulo. Pode ir lá, ele está orando, se converteu ontem, já está orando, já está nas campanhas de oração, já está buscando a Deus, já não rouba mais controle de ar-condicionado de ninguém, teve mudança, até porque o comportamento ele é apenas a evidência do que acontece na mente e do coração, não é? Se o camarada não muda o comportamento, é porque a mente e o coração também não foi mudado, Vamos ser sinceros aqui, certo? Então tá, ele está orando, então isso é, já abro para o senhor, irmão, só um minutinho, tá? Então você vê que o próprio Senhor Jesus já declara, já aponta aqui as evidências de que Paulo havia sofrido a metanoia. Isso é, já teve mudança na mente, no coração, comportamento, Agora ele já não está mais com cartas querendo caçar os crentes, está de joelho orando, buscando a Deus, jejuando, obediente, aguardando. Jesus diz, entra, espera lá, eu vou te dizer o que fazer. Ele entra, fica esperando, até o Ananias chegar, aí chega o irmão Ananias, até então conhecido lá em Damasco como um crente piedoso, mas na história do cristianismo nem se ouviu falar como grande liderança, não foi citado em Jerusalém. Estava lá o Ananias, vai lá o irmão Ananias, vai colocar a mão em ti, e tu vai ser curado. E Paulo estava lá, o Ananias orou por ele, ele se batizou nas águas, isso é, a evidência, ele já queria se batizar. Eu quero me batizar, não é a ordenança do Senhor, quem crê e for batizado, quero batizar. Onde é que tem água aí? O senhor pode me batizar? Eu já quero completo, cabelo, barba e bigode, completo, quero me batizar. Ele já busca, já dá evidências de que realmente se converteu. Vou abrir aqui para o nosso professor, irmão Lealdo. Perfeito. E o Ananias. Exato. Os dois que estavam na lista negra dele foram instrumentalidades de Deus para acolher o Judas na rua chamada direita e o Ananias para ir orar por ele. Só estou repetindo aqui para quem está em casa poder saber da contribuição do irmão. Que maravilha! Então foi assim, Foi assim que aconteceu. Então aqui a gente vê aqui o que diz a lição, Então Saulo, ele teve uma transformação pessoal evidenciada, já está orando, jejuando, obediente na casa de Judas, recebendo a oração do Ananias, que estavam na lista negra dele, quando ele veio para Damasco como perseguidor. Então a gente vê aqui evidências da conversão, isso é,
a conversão, o arrependimento, ele faz parte da salvação. Irmãos, aqui ó, até porque o arrependimento é uma ordem. Você vê quando Jesus inicia o seu ministério, ele começa pregando, né? A primeira mensagem de Jesus pública: arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a mesma mensagem de João Batista. Se você for olhar lá em Atos, capítulo 17, o versículo, se eu não me engano, lá pelo 20 e tantos, vamos dar uma lidinha? Então, já que eu provoquei, né? Quando tu chega com 20 e tantos assim, a memória não ajuda muito, então é bom já ir lá e resolver, né? Já vou terminar, irmãos, a hora já tá vencendo. Atos 17 aqui, ó, Paulo em Tessalônica, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, versículo 30, é isso mesmo, 17 e 30, ó. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda, ordena, agora, que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Então, o arrependimento é uma ordem. Ou tu se arrepende, ou tu vai para o inferno. Não é? Então, a gente vê que, como diz a lição, o arrependimento faz parte da conversão. O arrependimento precisa atingir esses 3 estágios, né? Não pode ficar só... A gente hoje, infelizmente, existem muitos cristãos nominais. Você sabe o que é um cristão nominal? É cristão só no nome. É o que a gente dizia antes, né? Tinha o católico não praticante. Hoje tem o evangélico não praticante. É evangélico só no nome, ele é nominal, né? Então, infelizmente tem muito disso, né? Não passaram pela conversão, não foram convertidos, não se arrependeram verdadeiramente. E aí? Sem arrependimento não tem salvação, né? Então, você vê que o fruto precisa ser evidenciado. Aí fica uma pergunta aqui, né? Aí Paulo, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito, né? Evidenciando então assim o verdadeiro arrependimento, né? Agora fica aqui uma pergunta, né? Como saber se alguém verdadeiramente experimentou? Porque a salvação ela precisa ser experimentada. Ela precisa ser experimentada e ela precisa ser evidenciada. Experimentada por quem é salvo e evidenciada por quem está à sua volta. Como saber? Paulo aqui, a conversão de Paulo aqui deixa claro, né? Ele obedece, ele espera com paciência, ele está orando, ele está jejuando, ele recebe a oração e a visita dos irmãos, ele vai exatamente aonde Jesus ordena que ele vá. Radicalmente isso acontece na vida dele. Como saber que alguém realmente foi salvo? A salvação ela é experimentada por mim, mas ela é evidenciada pelo Frank que está me observando. O Frank vê as evidências, não vê? O fruto. Como é que eu vou saber? Olha os frutos que Paulo já está dando. Está mostrando comportamento, evidências, fruto de alguém que realmente foi salvo. A salvação ela é evidenciada, ela precisa ser evidenciada, né? Pela igreja. Quando alguém é salvo, ele precisa dar evidências. No seu comportamento, mudança no seu comportamento precisa ser evidenciada. Ela pode ser evidenciada pelo fruto. Tem fruto? Fruto do Espírito? Tem fruto? Ah, não tem. O fruto dele diz o contrário, né? Aí fica em dúvida, né? Fica em dúvida. Então, aqui a gente pode ver uma mudança completa. Nosso coordenador levantou a mão. Fique à vontade, querido.
Sim, sim, Paulo, ele teve grande dificuldade no início da sua fé, né? Porque havia uma desconfiança muito grande a respeito dele, né? Inicialmente na igreja, os crentes ficavam meio, mas será que ele se converteu mesmo? Será que ele se converteu mesmo? Ou será que ele tá disfarçado aqui para mapear a liderança e todos os crentes? Ficaram meio cabreiro. Eles estavam errados, irmão Frank? Claro que não. Eles tinham que ficar um pé atrás mesmo, até que as evidências aparecessem para eles também, né? Eles estavam certíssimos. Eles colocaram Paulo à prova. Calma aí, ninguém vai te receber assim. Não, calma aí. A gente precisa ver as evidências. Vamos. Ninguém viu a tua visão, ninguém viu Jesus falar contigo. Ele falou contigo, não falou com nós? Espera aí, vamos ver as evidências, né? Às vezes, eu que dirigi algumas igrejas por aí, volta e meia, chega aí uns camaradas, né? Aquele terno brilhoso, aquele sapato reluzente, mais reluzente que os pés de Jesus lá na visão do João na ilha. Chega lá, e aí pastor, vou fazer uma agenda aí. Eu digo, calma aí irmão, cadê a carta? Ah, eu mesmo sou a carta. Ah, o irmão é a carta? Tá bom. Só que esse tipo de carta eu vou levar aí de 6 meses a 1 ano para ler. A carta que tu traz escrita eu consigo ler na hora. Agora, quando o irmão é a própria carta, é de 6 meses a 1 ano para mim poder ler esse tipo de carta. Tá bom, irmão? Irmão, vai esperar? Ah, mas não vou seguir viagem aí. Vai com Deus. Tchau. Então os irmãos não estavam errados não. Vamos ver a evidência. Vamos ver se foi Jesus mesmo que falou com ele. Vamos ver se foi a visão, foi de Deus mesmo. É normal, a experiência, só Paulo experimentou, mas a evidência tinha que ser para todos, né? Irmãos, 10 e 15. Eu não vou me prender ao último tópico, porque o último tópico ele fala das 3 faculdades interiores transformadas na conversão. E a gente acabou de discutir isso a aula inteira, né? Isso é, intelecto, emoção e vontade. Isso é, a verdadeira conversão, ela passa por essas 3 etapas, né? Isso é, o crente quando é convertido, o seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade, o seu comportamento é transformado, é mudado, né? Amém? Então eu acho que podemos concluir. Conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina, em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão,